assunto de hoje, eu tava aqui pensando, né, como que eu ia começar a falar sobre esse assunto, que é planejamento financeiro no puerpério, como que eu me organizei pra não surtar. Mas aí eu tô pensando aqui, na verdade, eu me organizei, só que ainda sim eu surtei. Em algum dos vídeos aí, eu acredito que eu já desabafei, já falei um pouco sobre isso. E aí agora eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre essa fase que eu vivi de muita ansiedade, de muita pressão que eu mesma fazia, tá? Pra você que deve estar chegando aí talvez nesse vídeo aqui agora, eu tô gravando uma série de vídeos falando sobre maternidade e empreendedorismo. Se caso você não assistiu, tem aí 2 vídeos anterior a esse. E talvez eu continue com essa série. Eu me organizei pra fazer 5, mas possa ser que eu tenha mais aí. Sou planejadora financeira. E quando eu descobri que estava grávida, foi aquela emoção, né? Meu Deus, e agora? Porque a gente já tinha, sim, a gente tava já... Não foi algo assim, no susto. Acho que acaba sendo, né? Sempre um susto quando você pega o teste de gravidez e fala, é o positivo. Mas assim, era algo que a gente desejava. Vou falar assim, era algo desejado. Mas ainda assim, por mais que foi algo desejado, não quero dizer que foi algo que não ia mexer comigo, né? Porque mexeu. De que forma? A incerteza. Eu acho que a incerteza do que viria, de como que seria, de se eu seria uma boa mãe, como que iria ser trabalhar e ter uma criança agora, se eu iria saber cuidar de uma criança. Eu acho que todas essas incertezas, quando a gente pega o teste ali positivo, ela vem junto, né? E foi maravilhoso. A minha gestação foi uma gestação muito tranquila, muito calma, muito feliz, muito gostosa, cada ultrassom. Mas eu tinha muito, mas muito medo de ter uma perca gestacional, até porque eu tava acompanhando algumas seguidoras, tinha muitas amigas minhas grávidas naquele mesmo período, algumas clientes também, então a gente sempre tinha uma troca. E eu lembro que alguns meses antes de eu ganhar o João Pedro, teve uma influencer que acabou perdendo o filho com 9 meses de gestação, então aquilo dali me impactou muito e aquilo acabou me gerando, sim, muita ansiedade também. Ansiedade do tipo de eu não conseguir, ter muita insônia, não conseguir dormir à noite quando eu ia fazer um ultrassom. Fazia ultrassom todos os meses, praticamente. Foi muito legal, meu médico maravilhoso me dava sempre o papel para fazer ultrassom. E cada exame, então eu tinha, assim, aquele receio de ter uma notícia negativa em cada momento. Então, mas foi tudo muito tranquilo, o parto também foi um parto tranquilo. E aí veio o puerpério, né? A gente ter ido pra casa, chegado. E ainda assim, eu sentia ansiedade, só que eu não conseguia identificar o que tava me gerando, porque parecia que tudo me gerava ansiedade. Vinha uma visita em casa, me gerava ansiedade. Trabalhar ou não trabalhar me gerava ansiedade. Era uma loucura. Eu acho que a mente fica assim um pouco... Eu posso dizer assim, é tudo muito novo, então é muita novidade. E eu sou uma pessoa que é um pouco controladora, que gosta das coisas certas, eu tenho uma agenda, então eu gosto de seguir com a minha agenda. Eu fico muito, muito, muito irritado quando alguma coisa sai da minha agenda. Então, nesses primeiros meses, acaba que sim, muita coisa saía do controle, da agenda. Eu tive que abrir mão de algumas coisas de trabalho. Hoje já retomei, mas eu tive que abrir mão. E eu acredito que essa série de coisas que vem após a chegada de um bebê, que é maravilhoso, tá? Mas também esse desafio que é a novidade, a gente não saber. E para quem tem um perfil
mais controlador, mais neuroticista, que é o meu perfil, a gente pode até falar mais sobre isso depois, acaba pegando uma coisa e fazendo dessa coisa se tornar gigantesca. E antes do João Pedro nascer, a gente já vinha pensando em como que ficaria a questão financeira. A gente eu já sabia que eu ia ficar 2 meses de licença maternidade e 3 meses com agenda reduzida. E quando eu falo reduzida, bastante reduzida. Então, um exemplo, se antes eu tinha 4 atendimentos por dia, eu ia passar a ter 1 atendimento por dia. Então, nos primeiros, após a licença maternidade, mais 3 meses, que foi realmente o que aconteceu. E em janeiro desse ano foi quando eu retomei ali 3 atendimentos por dia. Então, hoje eu permaneço com 3 atendimentos por dia ali, que eu disponibilizo na minha agenda. Não que todos os dias eu atenda essa quantidade de clientes, acaba que não é. Tem ali, sim, as semanas que são mais... muito atendimento, que são os 3, mas no geral acaba sendo bem flexível. Então, é 1, 2, a não ser começo e final de mês. Mas a gente já estava pensando na minha redução de carga de trabalho mesmo, até porque eu queria também cuidar né, tinha que fazer isso, não era nem questão de só querer, mas algo que realmente ia ser necessário para o nosso bem-estar do João Pedro. E a gente foi se planejando para que, se a nossa renda fosse a 0, a gente pudesse passar esses 5 meses de forma que pudesse nos sustentar. Claro que eu não queria que a nossa renda chegasse a 0. Por mais que a redução de trabalho fosse isso, fosse ter, né, a redução de trabalho, eu não queria de jeito nenhum ter que mexer na tal reserva que a gente planejou para essa licença maternidade. Então, passados esses 5 meses, a gente conseguiu manter ali o nosso padrão, conseguiu arcar com as despesas, mas ainda assim, eu não tinha retomado as atividades, eu não tinha retomado a ativa, né? Toda a questão não só dos atendimentos, mas captação de clientes e tudo mais. Chegou janeiro, acho que foi ali o meu pico da ansiedade. Eu tive sim que começar a fazer terapia. Eu passei com a psicóloga. Se eu não me engano, gente, foram 4 meses, 5 meses. Eu não me recordo. Depois eu passei com uma terapeuta também, que são trabalhos, acabam sendo um pouquinho diferente. Com a terapeuta foram 2 meses. E por quê? Porque por mais que eu tinha me planejado, saber que alguma coisa ia sair fora do controle, ou seja, a renda ia diminuir, aquilo dali começou a me frustrar. E é engraçado, falando assim hoje, toda vez que eu falo sobre esse assunto e eu lembro dos meus sentimentos, das minhas ansiedades, das minhas angústias, era como se aquela fase de baixa, ela nunca fosse passar. E durou tão pouco tempo. Sinceramente, durou pouco tempo. Só que acredito que essa minha personalidade de ser muito controladora, achava que eu nunca mais ia ter clientes vindo até mim, nunca mais ia ter indicações. Eu não entendia que era uma fase. E assim, gravando até mesmo agora pra vocês, falando agora pra vocês, eu sempre falo com os meus clientes sobre isso, sobre que a nossa vida, elas são ciclos. E vai passar, seja esse ciclo bom ou não tão bom assim, ou até mesmo o péssimo. Eles vão passar, tá? Porque a gente vai tendo ciclos na vida, e é a vida acontecendo. Só que quando a gente tá numa fase
que não é o que a gente esperava, a gente tende a querer que passe muito rápido e não quer ter esse sentimento, não quer, você não quer viver uma sensação ruim. E eu lembro que a minha sensação era de estar regredindo, porque eu vinha numa crescente, a minha vida profissional, eu estava fazendo cursos, fiz uma formação muito incrível, os clientes muito satisfeitos. E aí eu tive que fazer essa pausa, assim, na minha vida. Não que eu deixei de atender os clientes da mesma forma, mas eu tive que desacelerar no momento que eu estava numa sessão. E acho que ter dado esses passos para trás, porque eu estava numa outra fase, e não seria assim um passo para trás. Acho que não foi passo para trás não, mas foi uma pausa assim de pouco tempo. Eu achei que pronto, eu não ia conseguir novamente. Mas dá certo. A gente consegue, a gente retoma, a gente consegue ter uma rotina. Eu compartilhei com vocês aí no outro vídeo hoje como que é a rotina aqui em casa. E a gente vai, as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo. E assim, das lições que eu tiro assim, nesse período do puerpério, esse período de muitas incertezas, que a gente está se conhecendo o bebê, retomando o trabalho, é que tudo passa, seja esse momento bom ou momento ruim, e que a gente tem que aprender a lidar com cada fase da nossa vida, aprender a lidar com e apreciar os momentos, porque ainda hoje eu tenho essa tendência a sempre olhar lá na frente, a próxima coisa que eu tenho que fazer, mesmo que eu já, tipo assim, eu ainda nem realizei algo, mas eu já tô mas eu já meio que planejei ali na minha cabeça aquela realização, aí eu já tô na outra coisa. E nessa fase do puerpério eu vi isso muito firme, muito eu acelerada, muito querendo atropelar as coisas. E acredito que é algo que estou aprimorando, estou melhorando, mas é que eu gosto de resolver e ir tirando aquelas coisas do caminho. Só que aí ao invés de eu resolver, eu acabo criando um problemão. Então, é meio que tô fazendo uma terapia aqui, fazendo essas reflexões, né? Mas nesse período, eu tive que fazer essa parte da terapia, né? Então, tive que investir um valor na minha, na minha sanidade mental. E hoje eu posso dizer que, por mais que eu ainda tenha esse perfil, né? Porque acaba sendo da personalidade da pessoa, mas cada dia mais estou aprendendo a melhorar, a ir desacelerando. Agora, antes de gravar esse vídeo mesmo, eu estava fazendo a organização da minha agenda, colocando na lista ali o que eu preciso fazer, até mesmo porque isso, querendo ou não, quando a gente está muito ansioso, a gente tende a dar umas travas, não saber o que fazer e sim impacta diretamente na vida financeira. Se hoje você é uma mãe que tá me ouvindo aqui, que já passou ou que está passando pelo puerpério, ou que vai ter o bebê ainda e nem sabe como é que é essa experiência do puerpério, essas emoções, a flor da pele, uma dica que eu deixo pra você: independente do momento que você esteja vivendo hoje, ele vai passar. Então, assim, se você puder curtir essa fase com seu filho e deixar que as coisas vão se alinhando, ele vai se alinhar. Se hoje você está fora do mercado do trabalho, questão de tempo, se você está buscando, né, não é algo que você deseja, você vai encontrar. Vai ter um tempo, possa ser, mas uma hora você vai encontrar. Então,
Hoje foi um vídeo mesmo pra desabafo. Meio que eu não coloquei um roteiro, fui só falando. Mas eu acredito que possa ter ajudado, né, esse desabafo aqui hoje. Não pensei muito no que eu ia falar sobre esse assunto. Só abri a câmera, comecei a falar. Mas espero de coração que tenha contribuído aí essa minha experiência. Eu estou em busca todos os dias de melhorar. Ter mudado também, morar hoje no interior. Olha isso, gente, essa paisagem de fundo. É incrível, né? Os pássaros cantando, provavelmente vocês devem estar ouvindo. Acabou de passar os pássaros aqui agora. Também contribui muito para que essa fase do meu puerpério ela não seguiu muito adiante. Porque o puerpério, gente, ele não é só ali os primeiros dias que a criança nasce. Mas ele depende muito de mulher para mulher e depende muito das fases, da sua rede de apoio também. Mas assim, tudo passa, tá bom? Até o próximo vídeo.